Meu nome é Dorcas, ou Tabita se preferir, profissão, costureira, conhecida como discípula do Senhor Jesus, moradora da cidade de Jope. Quero contar para você um pouquinho da minha história, e que história! Vou te mostrar como um relato tão pequeno pôde realizar grandes feitos. Que eu saiba, eu sou a única mulher citada na Bíblia como ressuscitada. Ou você se lembra de outro nome? Pedro orou com fé e o Senhor Jesus me fez despertar do sono da morte. E se isto aconteceu, tem um porquê muito interessante. Você irá saber tudo, a partir de agora. Vai perceber o porquê de tudo o que aconteceu comigo e como o Senhor agiu através tanto de minha morte como de minha ressurreição. Minha história foi registrada no livro de Atos dos Apóstolos, e tenho a certeza que meu testemunho fortalecerá sua fé no poder e na graça do Senhor Jesus, te dando ânimo e coragem para prosseguir. Deixe-me me apresentar melhor. Meu nome grego, Dorcas, é uma tradução do aramaico que traduzimos como Tabita. Tanto Dorcas como Tabita possuem o significado de gazela, possuindo um sentido afetuoso entre judeus e gregos. Eu sei que a Bíblia não possui uma narrativa extensa sobre minha pessoa, mas tenha certeza, se Deus permitiu que minha história lá estivesse, é porque Ele tem algo de muito grandioso para revelar. Me chamavam discípula, e sabe por quê? Porque eu seguia Jesus de perto, tinha comunhão com Ele. Era realmente aluna de Cristo. Fui alcançada pela mensagem do Evangelho através do ministério dos apóstolos. Minha cidade, Jope, era uma cidade portuária que ficava a pouco mais de 55 quilômetros de Jerusalém. Você se lembra de Jonas, conhecido como profeta fujão? Foi na minha cidade que ele tentou fugir do chamado divino em uma embarcação. Quero que você conheça um pouco mais da minha cidade e perceba como ela foi abençoada por Deus através de um acontecimento extraordinário em minha vida. Jope, ainda agora, é uma pequena e linda cidade portuária com cerca de 4.000 anos de existência. Ao entardecer, é atingida pelos raios do sol poente, que fazem dela um adorno resplandecente do mar Mediterrâneo. Faraós visitaram minha cidade, e até Napoleão Bonaparte. Sabia que os judeus chamam minha cidade de Iafa? Jope é apenas na língua portuguesa. Mesmo antes do profeta Jonas, Jope foi citada na Bíblia, por ocasião da construção do templo nos dias do rei Salomão, sabia? E nós cortaremos tanta madeira no Líbano, quanto houveres mister, e traremos em jangadas pelo mar até Jope, e tu a farás subir a Jerusalém. Livro de 2 Crônicas, capítulo 2, verso 16. E após os 70 anos de exílio do povo escolhido, durante a reconstrução do templo, o rei persa Ciro permitiu que cedros vindos do Líbano aportassem em Jope. Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e carpinteiros, como também comida e bebida, e azeite aos sidonios e aos tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a concessão que lhes tinha feito Ciro, rei da Pérsia. Esdras capítulo 3, verso 7. Bem, agora que já sabe um pouco da minha pessoa e da minha cidade, vou te contar exatamente como tudo aconteceu. Como te disse, sou costureira e, modesta à parte, faço isso com muita maestria. Sempre fui uma mulher trabalhadeira, se é que assim possa me expressar. Existe um texto poético do rei Salomão, que sinto seja a descrição exata da minha pessoa, digo isso com toda humildade. Não que queira glória para mim, mas sim para aquele que me instrui. E digo que se tenho isso em meu coração, também agradeço a meus pais pela educação que recebi. Ao ler o capítulo 31 do livro de Provérbios, versos de 10 a 30, sinto que seja uma referência que tenho sempre que buscar, com a graça de Deus, em minha vida. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela confiado, assim ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem, e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e trabalha de boa vontade com suas mãos. Como navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Levanta-se, mesmo à noite, para dar de comer aos da casa, e distribuir a tarefa das servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com fruto de suas mãos. Cinge os seus lombos de força, e fortalece os seus braços. Vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fuso, e suas mãos pegam na roca. Abre a sua mão ao pobre, e estende as suas mãos ao necessitado. Não teme a neve na sua casa,
porque toda sua família está vestida de escarlata. Faz para si cobertas de tapeçaria, seu vestido é de seda e de púrpura. Seu marido é conhecido nas portas, e assenta-se entre os anciãos da terra. Faz panos de linho fino e vende-os, e entrega cintos aos mercadores. A força e a honra são seu vestido, e se alegrará com o dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Está atenta ao andamento da casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, seu marido também, e ele a louva. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és, de todas, a mais excelente. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Não é maravilhoso? O fato de me sentir sempre animada para o trabalho nunca me tornou egoísta. Nunca fui gananciosa em pensar em usar esse dom de Deus para enriquecer. Porém, além de servir minha família, consigo enxergar as necessidades dos que me cercam. É o Espírito Santo que caminha comigo que me faz enxergar tão sublime realidade. Perceber a necessidade do próximo, podendo ajudar e nada fazendo, a Bíblia diz ser pecado, pois aquele que sabe fazer o bem e não faz ofende a Deus. Se tem um ensinamento de Jesus que sempre procurei praticar é o de olhar para as pessoas menos favorecidas. Essas pessoas costumam não significar muito para a sociedade, e foi a elas que Jesus dedicou a maior parte do seu tempo aqui na Terra, satisfazendo suas necessidades físicas e espirituais também. Se lembra da multiplicação dos pães? Eu tinha um chamado em meu coração, que era justamente cuidar das pessoas mais pobres de minha cidade. Sempre fiz tudo com muito amor. Foi realmente uma vida de dedicação. Passava horas e mais horas confeccionando roupas para os necessitados, e repartia o que eu tinha para saciar a fome de todos que podia. Eu sei que não fazia isso porque havia algo de bom em mim, mas porque Jesus estava comigo. Ele me concedia o dom de amar e ajudar os pobres, com quem ele sempre se importava. Eu tinha um apreço muito especial pelas mulheres viúvas, muitas dessas perdiam seus esposos, ainda cedo. Sendo jovens ou mais velhas, o carinho era o mesmo. Eu amava costurar para elas, principalmente no inverno, para que ficassem sempre bem aquecidas. Você já tentou participar de algum grupo comunitário que realiza ações tão importantes como as que eu realizava? Ou ao menos procurar ajudar aos que estão ao seu redor? É muito prazeroso, não é mesmo? Ou ao menos procurar ajudar aos que estão ao seu redor? É muito prazeroso, não é mesmo? Eu sempre senti que Deus multiplicava meus bens porque sabia que eu não era egoísta para gastar em meus deleites, mas realizava sempre sua obra nesse ministério. Cada costura, a cada tecido que eu transformava em bênção, eu lembrava de meu Salvador, que deixou seu lar na glória, suas riquezas nas cortes celestiais, para vir a esse mundo cheio maldade, dor e tribulação. O lugar onde o rei nasceu? Um estábulo. Seu berço? Uma humilde manjedoura. Seu edredom? Apenas panos comuns. Seu palácio? Um casebre humilde na mal-falada cidade de Nazaré. E por fim, morreu a morte mais vergonhosa, designada para o mais terrível criminoso, a morte de cruz. O que eu fiz? Não era nada diante de tudo que meu mestre fez por mim e por você também. Concorda comigo? Como poderia eu ser ingrata diante de tão grande amor e compaixão? Ele disse: quando fizeres a um desses meus pequeninos, a mim o fizestes. Nada do que fazia era com o propósito de ter meu lugarzinho no céu, jamais. Era Cristo habitando em mim pela sua graça que me motivava. O seu amor me impulsionava a amar e trabalhar por ele, através da caridade aos mais humildes. Nada, nem dinheiro, nem obra alguma que alguém possa praticar comprará a própria salvação. Ela já foi comprada, e custou caro. A vida do Filho do Eterno Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Quem foi realmente salvo por Cristo executa as obras de Cristo. Existe uma grande diferença em dizer que sou cristão apenas com os lábios e ser realmente cristão pela vida cheia das obras que realiza por intermédio do Espírito Santo. Deus me concedeu o dom de amar e cuidar, e todo aquele que conhece Jesus Cristo terá esse dom dentro de si. De uma forma ou de outra estará a serviço do Salvador. Ah, como eu ficava feliz ao ver aqueles filhos e filhas de Deus felizes ao receber as doações. Eu era cheia de saúde, de vigor. Conseguia cuidar da minha família e ajudar o próximo. Mas houve um dia em que acordei diferente, parecia que estava mais cansada, afinal, já não era tão mais jovem.
Naquele dia estava indisposta e meus familiares notaram que não estava nada bem. Fui acometida por uma terrível febre, e antes que minha família conseguisse fazer alguma coisa por mim, meu fraco coração parou de bater. Foi um tremendo rebuliço, minha cidade entrou em comoção. O desespero era enorme, afinal, eu era muito conhecida e amada. E aconteceu que os irmãos na fé ficaram sabendo que Pedro não estava muito longe, estava na cidade de Lida, cerca de 16 quilômetros da minha cidade. Pois deram um jeito de enviar um recado a ele para que viesse urgente até Jope. Era muito choro, muita dor. Alguns queriam o ombro de Pedro, mas existiam os que eram mais audaciosos na fé e acreditavam que Deus realmente poderia realizar um milagre me tornando a vida. Todos conheciam a história de Lázaro e de tantos outros milagres que o Senhor realizara, e se Cristo ressuscitou e muitos santos com ele, para Deus nada é impossível, acreditavam. Quando Pedro ficou sabendo do recado para se apressar e ir a Jope, ele não pensou duas vezes. Pedro atendeu ao chamado dos irmãos de Jope e rapidamente foi ao lugar em que o meu corpo estava. Chegando lá, Pedro foi recebido pelas viúvas que eu atendia. Elas ficavam mostrando as roupas que fiz para elas e choravam amargamente. Mas sabe o que Pedro fez? Ele pediu que todos saíssem do quarto onde eu havia sido colocada. Mas, que homem de fé o apóstolo Pedro, quem diria que era o mesmo medroso que negou o Senhor 3 vezes, que nada. Bem que Jesus havia tido que quando ele se convertesse iria apacentar as ovelhas do Senhor. E ali estava Pedro, comovido com tanto sofrimento para realizar a obra do Senhor, e apacentar suas ovelhas feridas. Jesus disse que aquele que nele acreditasse faria obras ainda maiores. Ali, naquele quarto um tanto escuro, Pedro colocou-se de joelhos e orou fervorosamente a Deus. Ele sentiu a presença do Espírito Santo e sabia o que deveria fazer. Ele olhou para o meu corpo ali colocado, inerte e sem cor, e exclamou: Tabita, levanta-te, no aramaico, Tabita comi. Essas palavras lembram as palavras que foram ditas por Jesus à filha de Jairo. Pedro conhecia de perto o Senhor Jesus, andou com ele e presenciou seus milagres. Ele tinha convicção que essa era sua missão naquele momento, clamar a Deus para que ele me devolvesse a vida e continuasse o meu ministério na terra por mais um período de tempo. Na mesma hora que Pedro disse aquelas palavras, eu abri os olhos como quem desperta de um sono profundo. Eu não estava entendendo bem o que estava acontecendo, até que Pedro me levou ao local onde estavam todas aquelas pessoas em pranto. Foi algo surreal, eu nem tenho palavras para dizer para você o tamanho da felicidade daquelas mulheres, que não cessavam de me abraçar e beijar. Aí caiu a minha ficha. Meus parentes se aproximaram, e eu fiquei simplesmente emocionada e sem ter o que dizer, a não ser agradecer a Deus e a Pedro por ter sido seu instrumento. Por muito tempo continuei a servir aquela comunidade carente. A notícia da minha ressurreição espalhou-se rapidamente por minha cidade, e muitos que ainda não haviam aceitado o Evangelho passaram a acreditar. Eles viram que realmente Jesus é o Filho do Deus vivo e confiaram no seu eterno poder, que nem mesmo a morte pode ficar de pé diante dele. Obtiveram fé na ressurreição do dia final e na vida eterna em Cristo Jesus. E você já sabe qual é o chamado de Deus para sua vida? Agora é com você. Tenho certeza que se emocionou e aprendeu muito com a história de Dorcas. Uma mulher de fé, coragem e muito amor. Dorcas era chamada de discípula de Cristo, ou seja, ela era aluna do Senhor Jesus. Será que, como ela, temos aprendido do Mestre, podemos nós sermos chamados de seus discípulos? Se esta palavra de fé trouxe ânimo para prosseguir em sua carreira cristã, multiplique essa esperança compartilhando essa mensagem com todos que puder alcançar. E não se esqueça de verificar se já está inscrito no canal. Seja nosso aliado na missão de levar a palavra de Deus aos corações. Obrigado.